quarta maior geradora de energia hídrica do país. A Hidrelétrica Santo Antônio comemora 4 anos produzindo energia de fonte limpa e renovável, da Amazônia para a Amazônia e para o Brasil. No final deste ano, a hidrelétrica atingirá a geração plena, com 50 turbinas em operação. 6 delas terão sua energia dedicada exclusivamente para Rondônia e Acre, atendendo aproximadamente 40% do consumo dos 2 estados. Hidrelétrica Santo Antônio, nosso norte é energia. CPI do Boi sai de lá agora. Hoje nós ouvimos o vice-presidente do Friboi, Marcelo Zanata, junto com seus advogados, seus assessores, enfim. Quantos advogados? Tinham 2 com eles, assessoria. 2 advogados, mais umas 10 assessores. Não é à toa que eles são o que são, né? Não, eles são terríveis. E eu acho que foi uma oitiva interessante. Eles responderam as perguntas que o nosso relator fez da CPI e que a gente fez, também interpelou ele, mas você percebe que é tudo algo montado, é tudo interesse comercial, jogam realmente para ter lucros, sem pensar no que de melhor que eu acho que eles têm, que são os nossos produtores rurais, que produzem a carne para eles poder industrializar, vender e ter lucros. Hoje ele dizia quando foi interrogado, quando a gente apertou mais um pouco, ele dizia que tinha que respeitar o Friboi, a história, o dono do Friboi com 82 anos está todo dia lá trabalhando, a família, o que representa para o Brasil o Friboi. Eu falei, acho que vocês têm que respeitar, são os produtores que acordam 4, 5 horas da manhã para sua labuta, para cuidar do seu gado, e quando tem que vender o seu produto, tem que vender a R$40 a menos que São Paulo. Então, na verdade, estão saqueando os nossos produtores, com um custo alto de produção que nós temos em Rondônia, causando um prejuízo ao Estado, causando prejuízo ao comércio local, aos municípios. Então, acho que foi uma audiência boa, a CPI ouviu, e acho que já está tendo algum efeito, Léo. A gente já viu a arroba do boi começar a crescer, mas a gente percebe que eles realmente querem ter lucro. Para você ter uma noção, eles hoje estão abatendo um pouco aqui no Mato Grosso, que baixou a pauta do boi gordo, e eu perguntei para eles se era melhor abater no Mato Grosso do que em Rondônia. Porque eles alegam que Rondônia exporta para 4, 5 países só, por causa da nossa questão sanitária. Isso. E Mato Grosso exporta para a Europa toda. Então eu acho que eles preferem o quê? Levar para Lacerda, matar em Lacerda e vender a carne de Rondônia como se fosse do Mato Grosso, exportar para a Europa toda para ter mais lucro. Que aliás já faziam isso há muito tempo. Já faziam, né? E estão fazendo muito mais agora, né? Agora, o deputado, essa mudança que houve aí, tem a pauta do nosso estado aqui, a pauta fiscal tinha sido rebaixada ou seria rebaixada. Isso ajudou de alguma forma ou não chegou a acontecer, e o que está havendo é realmente o que está saindo dessa melhora é por força da pressão da Assembleia e da CPI? Olha, acho que a Assembleia, no final do ano, através do trabalho do nosso presidente, a gente tem que ressaltar, o deputado Barão de Carvalho, junto com o governo do estado, que entendeu isso com os deputados, baixou a pauta do boi gordo e da vaca gorda para abate. Então isso, logicamente, que saiu bastante gado para matar lá fora, dando opção, principalmente para os grandes produtores, né, que matam em grandes volumes, e ter condições de abater lá fora. E também, consequentemente, diminuir a escala dos frigoríficos aqui. Outra questão que foi feita no final do ano foi a pauta do bezerro, né, que aí eu acho que é o risco que nós estamos correndo, né? O bezerro e a novilha. Mas se não baixa a pauta, Léo, o bezerro hoje estava de R$850 aqui, 900. Como baixou a pauta, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, tudo comprando aqui em Rondônia. Pra você ter uma noção, de dezembro para cá saiu mais de 130, 140 mil cabeças para fora do estado. Tanto é que o bezerro deu uma melhorada no preço. Isso aí é aquele valor de boi em pé, né? Que não agrega mais nada, não somente o valor nada, e mais nada. Eu acho que chegou o momento de nós rediscutirmos e revermos isso, a pauta do bezerro, né? Eu acho que a gente já fez o que nós queríamos, que era sinalizar que lá na frente pode faltar boi. Então os frigoríficos já começaram a enxergar que tem que parar com esse monopólio, parar com esse cartel e pagar um preço justo aos nossos produtores. É interessante, quando você fala em cartel é crime. E quando a gente fala em cartel aqui no Brasil, parece até que a gente está falando de alguma coisa que é corriqueira. Algo comum. É algo comum. E eu queria saber o seguinte, não existe nenhuma investigação federal, porque cartel quem pode investigar é o Ministério Público Federal, enfim, é a Justiça Federal, a Polícia Federal. Os órgãos federais. O CAD. O CAD, principalmente Procon, o CAD, aqui, né? isso. Agora,
nós não temos assim força maior. Eu até admiro e parabenizo a Assembleia Legislativa pelo trabalho que faz e pela importância que dá essa CPI, empurrando o pessoal do Friboi, principalmente. Estou falando Friboi, eu vou falar de Friboi aqui, mas não é somente Friboi. Todos, né? São todos os frigoríficos aqui da Amazônia. Mas para os outros, Léo, é interessante, porque o Friboi mata algo em torno de 48% e 50% do nosso rebanho. Então é a capacidade dele, ele já mata. Então para os outros é interessante seguir o preço dele. Isso. Você pode ver que você liga num frigorífico aqui, 125, liga no outro 124, 126. É uma cartelização de preço e interesse com o mesmo preço, todas as indústrias aqui do estado. Isso, e pessoal daqui do estado mesmo, né? Porque o Friboi não é, o Friboi é internacional. É internacional, pessoal do estado, é interessante. Quer dizer, o pessoal do nosso estado aqui que podia estar fazendo grandes unidades, grupos fortes aqui que seguem o preço, porque para eles é interessante. É aquela história do lucro que você falou. Ninguém é contra lucro, não, e a gente sabe que o. É lógico, a indústria tem que ter lucro, mas não pode ser da forma que está. Não pode ser da forma. Não pode, não pode ser essa. Isso causa um desânimo no produtor. Como é que o produtor vai investir em tecnologia, em qualidade, se ele não é remunerado do que ele produz? Então não adianta dizer, o gado de Rondônia é ruim, o gado de Rondônia falta comida aqui, o gado não tem um acabamento como deveria ter. Mas se paga um preço lá embaixo, como é que vai fazer isso? Vai investir como? Não tem como. Eu fico olhando o pessoal que está trabalhando aqui com confinamento, semi-confinamento, como é que vai pagar os custos de confinamento, semi-confinamento? Só para a gente encerrar esse assunto aqui da CPI, só para a gente entender aqui assim como é que funciona esse dinheiro do boi. Um boi fica pronto em 2 anos, 2 anos e meio. Pronto. Você tem lá o bezerrinho do dia que nasce e vai até aquele momento. E um boi, depois que ele é vendido, ele tem o dinheiro que você recebeu daquele boi, você tem que comprar 1 bezerro e meio, 2 bezerros. Geralmente quando tá bom, 2, né? 2 é alguma coisinha. 2 é alguma coisa. Mas o normal, 1 bezerro e meio, 1 bezerro e 300 já é alguma coisa, 1,3 de bezerro já seria um valor muito bom. Mas, da forma como está, é impossível. Difícil. Aí você vai fazer o seguinte, você vai matar a galinha dos ovos de ouro, não, mas a vaca do leite de ouro, da carne de ouro. E só para concluir isso, é importante falar da Assembleia Legislativa, o papel da Assembleia, porque tem recurso público envolvido nisso. E essas indústrias têm incentivo fiscal. Pra você ter uma noção, no ano passado, foram 180 milhões de incentivo fiscal a essas indústrias. Então, já que estão tendo incentivo, estão tendo apoio do governo na redução dos seus impostos, não podem fazer o que estão fazendo com os produtores. Não podem chegar e comprar um frigorífico aqui em Extrema. E eu perguntei isso hoje pro vice-presidente do Friboi. Vocês compraram um frigorífico do grupo Guaporé, um em São Miguel e um em Extrema. O de São Miguel está funcionando, o Extrema vocês nunca funcionaram. Como pode comprar uma indústria, pagar milhões e milhões para deixar fechada? Para quê? Diminuir concorrência, tirar um concorrente que incomodava eles. Então, isso a gente tem que investigar. Acho que a Assembleia também tem esse papel e eu acho que está fazendo muito bem. Bom, vamos torcer, porque aquele frigorífico azul e branco, para você que quando vai daqui para Guajará-Mirim passa por lá, aquele frigorífico, pelo amor de Deus, hein? Aquilo é uma vergonha, aquilo é coisa para acabar. Pelo menos nosso papel nós estamos fazendo, né? Eu acho que isso é importante. No final vamos pegar o relatório, caminhar ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, ao CAD, aos órgãos que for de controle, para estar fazendo a sua parte daí também. Deputado, vamos para lá porque você sempre foi uma pessoa ligada. Primeiro, você foi presidente da ARON, Associação Rondoniense de Municípios. E naquele momento que você era presidente, a gente falava muito a respeito dos lixões, do saneamento da água. Aterros sanitários. Você foi uma pessoa que ficou bastante focada. Eu tive a oportunidade de conversarmos algumas vezes a respeito do assunto, aqui e em particular. Como é que está aquilo ali? Essa questão já foi resolvida? O meio ambiente já pode agradecer alguma coisa? Isso dá falta muito? Olha, eu acho que avançou muito pouco. Muito pouco. Nós temos alguns aterros sanitários já, região de Cacoal, Novo Horizonte, Vilhenas, de Paraná está iniciando, mas muito pouco ainda. Eu acho que precisa os municípios se organizarem melhor, ou em consórcios, como já tem, ou através de individual em cidades maiores, e fazer PPP, buscar parceria público-privada. Os municípios são incompetentes para administrar isso, é um fato. Eu acredito que o Estado e o município têm que diminuir para poder deixar quem sabe fazer as coisas bem feitas em cada área fazer. Mas infelizmente ainda não ocorreu isso, ainda está muito lento. A questão dos nossos lixões abertos, a céu abertos. Aqui em Porto Velho nós temos isso, não é uma pena. Uma capital como Porto Velho, aterro sanitário não tem. Então acho que precisa avançar. O sistema de água,
aonde são municipalizados, alguns municípios como Alvorada, que eu fui prefeito, Cacoal, que hoje tem 98% de saneamento básico, 100% de água tratada, que nós deixamos, mas também avançou muito pouco. Foi um trabalho seu, né? Trabalho nosso, a gestão de quando fomos prefeito do município de Alvorada. Iniciou um pouco do mandato antes, nós concluímos a obra. Mas avançou muito pouco. Agora que a gente percebe alguns municípios tomando da CAERD o sistema de água e saneamento e fazendo parceria público-privada, e as coisas vão avançar. Que a CAERD, infelizmente, não dá mais para ela, né? A gente que está ali na Assembleia, a CAERD hoje é uma empresa falida. A empresa, esse dia teve operação, teve um monte de ações aí da polícia na CAERD. A CAERD hoje ela é insustentável, ela não tem condições de andar sozinha. O Estado tem sempre que estar cobrindo o orçamento da CAERD, porque não se paga. Então, o Estado tem que diminuir nisso, porque a população não pode pagar o preço. A gente percebe Ji-Paraná mesmo, na cidade que eu estou morando, Léo. Ji-Paraná tem a semana que fica uma semana inteira sem água, o segundo distrito, por exemplo. Interessante, foi uma guerra. Pagar uma água cara como nós pagamos e não ter. Uma guerra enorme lá de Ji-Paraná para fazer o seu próprio sistema de água, né? E depois, num determinado momento, não, nós vamos adotar a CAERD aqui. Assinaram com a CAERD, isso foi um grande erro que foi cometido. Eu acho que foi um erro muito grande. A CAERD não tem competência para administrar o sistema de saneamento nem de água de Rondônia. Precisa tomar uma posição. E aí tem que ser uma política de governo, que ele é o sócio majoritário da empresa. Precisa tomar uma posição com urgência. Complicado isso. Complicado, mas tem que fazer, né? O que não pode é a população ficar sem água. O que não pode é Porto Velho, na nossa capital, ter 3, 4% de saneamento básico. Ji-Paraná tem... Não tem, viu, deputado? Nós não tem nem isso. Não tem. Ji-Paraná, se eu não me falha a memória, tem 2, 3%. Essa história de dizer que Porto Velho tem 0,5% de esgotamento, não existe, né? O que existe é um sistema... Aí Léo, você pega, tá há quantos anos esse dinheiro aí para fazer o saneamento de Porto Velho? 8. Se estivesse lá atrás fazendo uma PPP, eu garanto que hoje o preço da água estaria mais barato e já estaria com 70%, 80%. Mas sabe o que é, deputado? Eu não tenho pejo nenhum de falar sobre essas coisas. Naquela época, 600 milhões, 700 milhões era muito dinheiro, tanto para a prefeitura como para o governo do estado. E existiam dois lados ali querendo meter a mão nessa grana. Moral da história, botou a mão na grana, muita coisa deixou de ser feita. E nada aconteceu. Nada aconteceu. E a população está aí. Eu fico irritado com esse tipo de coisa. Uma onda hoje de vírus, gripe, dengue, Zika, esses nomes aí todos que apareceram, porque fruto da maioria por não ter saneamento básico. Pois é, e isso aí representa a saúde, né? Com certeza. Dá só um minutinho. Saiba se o seu nome está protestado e sem complicação. Não precisa você ir procurar em... É de graça. Acesse o site pesquisaprotesto.com.br. Basta informar o número do CPF ou seu CNPJ. Lembre-se, você tem o direito de ser comunicado antes de seu nome ser negativado. Isso é lei. Não deixe por menos. Quer anotar aí o endereço? Pois é. Baixa aí para mim. O site é esse. pesquisaprotesto.com.br, tudo junto, pesquisa protesto, pesquisa com S, tá? protesto.com.br. Você coloca o seu CPF, o seu CNPJ. Nós já temos aí esse site, não? Se tiver, pode soltar para mim aí de vez em quando, porque eu vou adorar falar a respeito desse assunto. Nesse tempo que você fica aí recebendo cartão que você não pediu e depois ficando negativado sem ter pedido também, está na hora de você dar o seu jeito aí e se entender direito. E hoje lá é o que mais tem, né? É o que mais tem, né? É verdade. Bom, deputado, água, esgotamento sanitário, a gente ainda tem muito tempo para passar. Eu queria lhe perguntar, com relação às unidades, cidades menores, elas têm o apoio da FUNASA. FUNASA faz alguma coisa? Ainda é um órgão que dá para se confiar? Cidades com menos de 50 mil habitantes? Ou a FUNASA é um daqueles órgãos que um dia vai acabar por decurso de prazo? Nessa questão de saneamento, a FUNASA praticamente ela não se envolve mais em nada, né? Só os recursos, quando vem de Brasília, quando vem direto pela FUNASA. A FUNASA ainda, graças a Deus, nós temos ainda os servidores da FUNASA, que muitas vezes, quando podem, fazem o combate essas viroses que estão tendo aí. Mas a FUNASA diminuiu muito, né, Léo? Muitos se aposentaram, o governo federal não fez concurso, passou a responsabilidade que era da União para os municípios, vão jogando tudo para os municípios, e logicamente que os municípios que não têm condições, que não têm orçamento para cuidar disso, não conseguem. O interessante dessa história toda é o seguinte: a FUNASA antigamente, quer dizer, tem uma expertise enorme no combate a endemias, né? Muito. O tempo do mata-mosquito, aquela coisa. Até hoje ainda ajuda,
ajuda, né? Ainda ajuda, mas parou. A Funasa era um patrimônio dos municípios. Quando eu cheguei em Rondônia, em 1987, meu Deus, os Funasas, os malareiros antigos, chamados. A Funasa foi cuidar da saúde indígena também, que não tinha nem sequer aptidão para o assunto. É verdade. Quer dizer, tá indo embora, tá se acabando. Aliás, esse desmonte a gente percebe no Brasil muita coisa. Mas a União que fez isso, Léo. Eu, quando cheguei em Alvorada, em 1987, o hospital, que é municipal hoje, era do governo federal. Funcionava maravilhosamente bem. Por quê? Porque tinha um orçamento da União. Depois municipalizaram o sistema de saúde, jogaram a responsabilidade para os municípios, mas não deram dinheiro. Não passaram financeiro, aliás, passaram muito pouco. E hoje está aí. A nossa saúde municipal nos pequenos municípios, meu Deus do céu, está muito mal. Queria falar sobre os projetos que foram aprovados, votados, enfim, encaminhados do ano passado para cá. Lógico, de uma forma geral, mas eu gostaria que você passasse a limpo aquilo que você fez, a oportunidade que a gente tem de levar o gestor público a fazer a prestação de contas. Os prefeitos também estão numa pindaíba que não tem mais tamanho. Você que foi presidente da ARON, qual é o prefeito que está aí, que está bem de grana? O Mauro me disse aqui na sexta-feira que ele está bem, que ele está pagando as contas, que está isso, está aquilo, saiu até uma nota aí. Porto Velho tem um orçamento, se você pegar o orçamento de Porto Velho dividido versus população, aqui dá uma renda per capita de 2.000 e poucos, 2.700, 2.800 reais, eu acredito isso. Se você pegar Ji-Paraná, por exemplo, dá 1.500, 1.600. Você está falando de dificuldade, a dificuldade orçamento versus cidadão é muito diferente. Porto Velho hoje ela é privilegiada nesse sentido. E as cidades como Itapuã do Oeste? Não, os municípios pequenos, médios e pequenos de Rondônia estão à beira da falência. O Candeias Jamari aqui utiliza a estrutura que tem Porto Velho, né? Acaba ganhando com isso. O que me preocupa, Léo, nesse sentido, é a questão das prefeituras totalmente sem capacidade nenhuma de investimento. Mas o que me preocupa um pouco nesse sentido é que você já começa a perceber o comércio a fechar, a ter muito ponto para alugar, a economia muito fragilizada nos pequenos municípios. Aqui nós já temos isso. Mas você imagina lá, Léo, que aqui ainda tem emprego, servidor público, que é a capital, você imagina lá. O que é isso? É falta de investir, falta de políticas públicas do governo do estado e dos municípios, de investir na maior riqueza que nós temos, que é a terra. Hoje nós não temos um programa voltado ao pequeno produtor. Nós vivemos num estado de assentamento. Acho que 90% das nossas propriedades são pequenas propriedades. 80%. 80%. Então você tem o quê? Que criar programas. Café. Por exemplo, café Colonar hoje, dando 250 sacas no Alqueire, 300 e poucos reais o saco. Cacau, 600 reais uma saca de cacau. Inhame, 2,50 o quilo de inhame. Você não tem um programa de incentivo à produção. Porque o pequeno produtor, quando ele produz, quando ele tem incentivo, subsídio, ele compra no comércio local. Ele gera emprego e renda, segura o seu filho na propriedade. Infelizmente, nós precisamos fazer isso. E o governador Confúcio Moura tem cobrado. Só que quem precisa fazer isso é o secretário de Agricultura. Ele que é o chefe da pasta. Precisa puxar isso. E a gente não percebe isso, infelizmente. Infelizmente. E esse é o motivo da falência, um dos motivos das falências dos municípios. Tem crise? Tem. Mas na hora da crise, Léo, é a hora da oportunidade. E olha que nós já tivemos aqui muitos bons secretários de Agricultura, né? Infelizmente precisa melhorar, precisa mudar, precisa melhorar, precisa fazer alguma coisa. Porque se nós começarmos aqui a investir nisso, repensar, né, o modelo que estão gerindo a Secretaria de Agricultura. Se nós investirmos nisso agora fortemente, logicamente que de acordo com a aptidão de cada município, de cada região. Você não vai querer plantar abacaxi onde dá café. Não dá. Lógico. Mas se nós investirmos agora, daqui 2, 3 anos nós vamos sair fortalecido dessa situação. Eu visitei um produtor lá em Alvorada, que é família mesmo, são uns 5, 6 filhos, 2 irmãos, e eles vão estar agora com 40 hectares de café irrigado. Eu conheci eles há uns 20 e poucos anos atrás, a aptidão deles é café. Eu conheci eles começando com 1 hectare, vão estar com 40 hectares de café irrigado, clonal. Vão faturar 1,5 milhão esse ano. Então é isso. Você falou algumas vezes aí em Ji-Paraná. Você está morando em Ji-Paraná, apesar de sua base ser ali em Alvorada. Eu tenho. O meu domicílio hoje está em Ji-Paraná, mas eu estou em Ji-Paraná de semana, final de semana em Alvorada, Presidente Médici, a 429 naquela região. A gente tem um trabalho bem constante e consistente de Ji-Paraná também. O prefeito Jesualdo Pires disse que, apesar da bela administração que fez, eu acho que Ji-Paraná teve sorte. Pegou 2 prefeitos, um deu uma arrumada na casa, que foi o Zé de Abreu Bianco, e o outro foi o engenheiro Jesualdo. Eu acho que os 2 fizeram um belíssimo trabalho. Ele disse que não sai candidato.
Você está lá. Ele já afirmou que não é candidato à reeleição. Mas ele vai te apoiar? Não, nós temos. Ele tem um grupo dele, né, junto, quer dizer, ligado a outro partido. Você diz não, significa que você é pré-candidato. Nós somos pré-candidato a prefeito pelo PSDB de Paraná, mas também temos dentro do nosso partido o Alexandre Dartibali, que é proprietário do Hotel Máximos, empresário bem conceituado de Paraná, que também tem essa vontade de ser pré-candidato a prefeito. Nós estamos dialogando, conversando, mas o importante é que o PSDB, que é o partido a qual sou filiado, vai ter candidatura própria a prefeito, ou a minha candidatura, ou a candidatura do Alexandre, e nós vamos disputar o processo eleitoral. Temos também o ex-deputado Euclides Maciel, que também sinaliza que tem essa pretensão. Vamos discutir dentro do partido e ver o que é melhor para Ji-Paraná, e o PSDB vai ter candidatura própria, com uma boa nominata de pré-candidatos a vereadores, e também com vários partidos já dialogando e conversando. O que é que vocês têm lá do ano passado para cá que você julga assim que foram ações importantes dentro da Assembleia? Já falamos aqui a respeito do CPI do boi, mas teve muito mais coisas. A Assembleia fez várias ações, né, Léo? Eu como cheguei agora, eu vim de prefeito, eu fui prefeito do município de Alvorada por 2 mandatos, com muito orgulho, fui presidente da ARON. E a gente, para ter chegado aqui, logicamente que foi fruto do trabalho que a gente fez em Alvorada. Acho que foi reflexo, não só em Alvorada, como em toda a região. Como nós falávamos aqui, Alvorada hoje é uma cidade de 100% de saneamento básico, 98% deve ter hoje, 100% de água tratada na cidade, nos distritos. Nós praticamente pavimentamos toda a cidade, urbanizamos, fazíamos uma saúde de qualidade, investimos no setor produtivo. Então tudo isso foi o reflexo para nós chegarmos na Assembleia. E aí, com uma experiência executiva, procurando fazer um trabalho no legislativo que voltasse ao benefício das pessoas. E a gente fez isso. A Assembleia tem várias ações, especialmente eu apresentei alguns projetos que eu considerava importantes. Um deles, por exemplo, o passe livre de 60 anos, que era uma coisa que eu sempre me incomodava, de 65 anos. Aí eu li o Estatuto do Idoso, que eu gosto de ler, 60 anos. Por que aqui? Vários estados, Pernambuco, Nordeste, acho que Recife, o estado de Pernambuco, é o estado que mais tem leis que beneficiam os idosos. Paraná você não precisa nem da carteirinha, o camarada olha lá, não, você tem. Acho que a identidade, a gente tem outra coisa que nós temos que trabalhar agora, é para abolir a carteirinha. A identidade tem que provar que é um documento. Lógico. Então a gente fez esse projeto, aprovou um projeto de nossa autoria, 60 anos do Passo Livre. Outro projeto que eu apresentei agora, que eu acho que é um projeto, a gente está falando de câncer aqui, o Dezembro Laranja, que é um projeto que nós vamos fazer um trabalho de prevenção de orientação ao câncer de pele. Rondônia, Léo, não sei se você sabe, é um dos estados que tem o maior índice de câncer de pele. E eu estava em Ji-Paraná um dia, o Dr. Silmar, que é um dermatologista, acho que é presidente da Associação do Estado, e Laerte, eu estou com um projeto, o deputado Laerte, há vários tempos que eu tento botar para algum deputado, eu não consigo transformar em lei. Eu falei, me dá aqui isso aqui. Fui ler, dei uma adequada no projeto, apresentamos e aprovamos. E agora, o mês de dezembro vai ser o Dezembro Laranja, onde o Estado, os municípios vão poder dar palestra, conscientizar as pessoas, principalmente as crianças, que um protetorzinho no braço, na mão, na testa, evita e salva vidas. Aliás, eu estou trazendo aqui de novo para a gente falar sobre ABCD. São as letrinhas que identificam a possibilidade de câncer de pele, né? Então, acho que agora Rondônia vai ter um mês específico, como tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, nós vamos ter o Dezembro Laranja em combate e conscientização. Acho que vai juntar todos os poderes para fazer esse trabalho do câncer de pele. Então são trabalhos que a gente faz de projeto legislativo, mas tem as nossas emendas, as ações parlamentares. Eu, por exemplo, consegui aprovar uma emenda no orçamento do Estado agora no final do ano de 5 milhões de reais para a construção da ponte do Rio Urupá em Ji-Paraná. Opa, que beleza. Você sabe que eu morei lá em Ji-Paraná uma temporada, né? 6 meses eu morei por lá. E ali tinha uma pinguela. Né? Mas aquela pinguela lá que você está prometendo que vai construir uma ponte, pelo amor de Deus. Mas, na verdade, ali resolve, né? O projeto já está na Supel para licitar, o dinheiro já está, porque eu coloquei emenda dentro do FITA, que é um fundo de habitação, que tem um recurso, já está assegurado, é só licitar, contratar a empresa e construir uma nova ponte de 150 metros de comprimento por 11 metros de largura, que vai resolver esse problema da pinguela, até porque lá agora tem universidade. Pinguela mesmo, né? A Unigipa, que é a doutor Hildo, Unigipa, frigorífico, que amanhã depois volta a funcionar, os municípios, as pessoas transitam da 429 que passam por ali, que vem para Ji-Paraná. Então acho que ali vai ser essa obra vai ser muito importante para Ji-Paraná. Deputado, eu vou deixar uma pergunta para você, porque eu quero mandar um recado aqui. A gente vai falar de ponte, vai falando de obra, e está na hora de eu falar de... Nós temos recursos também em vários outros municípios, tá, Léo? Só de Ji-Paraná. Isso. Tem recursos para vários outros municípios nós colocamos. Mas quando a gente fala em construir ou reformar, a gente pensa em esfera. Roda aí o recado e eu deixo uma pergunta para você. Dilma cai ou não?
sonhos? Realize. Sabe aquela reforma que você sempre quis fazer na sua casa, apartamento ou empresa? A Esfera Engenharia faz para você. Projetos, construção, reformas e reparos. Tudo para seu conforto e bem-estar. Ligue e faça o seu orçamento sem compromisso. 69 32 23 93 47 ou 92 11 56 50. Esfera Engenharia. Construindo seus sonhos. Avenida Abunã 2134, esquina com Salgado Filho, São João Bosco. Sim ou não? Dilma cai ou não cai? Já devia ter caído. Sim, mas cai ou não? Cai, acho que cai. Ela não tem condições nenhuma de governar o Brasil, mas perdeu. Temer, assume? Perdeu o respeito e a credibilidade. Eu acho que assume. É. O PSDB tá juntinho lá com o Temer. O PSDB tá lá dando sustentação. Juntinho com o Temer não, com o PMDB, né? Acho que não. Eu acho que o PSDB tá fazendo o que o povo brasileiro quer. Obrigado, deputado. Foi um prazer recebê-lo aqui nessa noite. Obrigado, Léo. Quarta maior geradora de energia hídrica do país. A Hidrelétrica Santo Antônio comemora 4 anos produzindo energia de fonte limpa e renovável, da Amazônia para a Amazônia e para o Brasil. No final deste ano, a hidrelétrica atingirá a geração plena, com 50 turbinas em operação. 6 delas terão sua energia dedicada exclusivamente para Rondônia e Acre, atendendo aproximadamente 40% do consumo dos 2 estados. Hidrelétrica Santo Antônio. Nosso norte é energia.